Você já gritou a Deus, já falou de tal forma ao Senhor que o teu coração era como que justamente clamasse de uma forma mais profunda? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, quero agradecer a você que tem compartilhado justamente este conteúdo, que tem levado a tantas outras pessoas. Levar a palavra de Deus é sempre uma riqueza. E quantas pessoas são tocadas pela experiência da palavra? Hoje quero trabalhar com vocês o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, e diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Olha que interessante. Aqui destaca duas coisas. Primeiro, que ele era cego e que ele era mendigo. Duas condições que deixam a pessoa marginalizada. A marginalização por causa de uma condição financeira, ou seja, a necessidade que tem de outras pessoas porque não consegue dar conta da sua própria vida, e também a questão de não poder ver. Então ele estava duplamente marginalizado. Às vezes a gente se sente à parte. Podemos nos sentir à parte por uma condição financeira, por uma deficiência física, mas também porque nós não nos sentimos, por exemplo, visto, acolhido, amado. E justamente essas coisas fazem com que a gente se sinta à parte. Há uma questão de rejeição dentro de nós. Lembro muito bem toda a minha dificuldade, que até hoje ainda acontece, que é aquela coisa de ver grupinhos, ter pessoas, por exemplo, numa roda, estava lá na faculdade, via aquelas pessoas na roda, queria estar ali próximo, mas sentia que não teria uma palavra legal, que o que eu gosto talvez não é interessante para aquele grupo, que eu não sou uma pessoa que tem aquele jeito de brincar, aquele jeito de falar, não é cativante. Então, muitas vezes, nós mesmos vamos nos colocando à parte. Eu acredito muito que boa parte da marginalização está no nosso sentimento interior. Ou seja, aquilo que acontece dentro de nós, que muitas vezes nós vamos nos colocando à parte, né? Alguns de nós têm facilidade, né, para ir adiante, para conversar, para falar, para se colocar, mas às vezes até estes sofrem aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de que os outros não estão gostando, e muitas vezes ali ficamos à parte, mendigando alguma coisa que alguém possa nos dar, um amor, um gesto, um olhar, um carinho, uma palavra. Nós nos tornamos mendigos assim de outras pessoas, porque sem essa palavra, sem esse olhar, parece que a nossa vida paralisa. Então, um pouco isso, ele está ali à beira do caminho, ou seja, vê tantas pessoas passarem, mas ele mesmo não consegue ir pelo caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem de piedade de mim. E é interessante, por quê? Porque muitas vezes parece que aquela dimensão de sairmos desse sentimento, daquele sentimento de estar marginalizado, daquela dificuldade é tão forte que parece ser para nós impossível. E aí nós começamos a gritar a Jesus. Nós precisamos clamar a Ele para que possamos justamente atrair a atenção de Deus, atrair o seu olhar, atrair a sua escuta. Ah, mas espera aí, padre, é lógico que Deus está te ouvindo, é lógico que Deus está te vendo. Sim, isso é verdade. É lógico que Deus também tinha visto este homem antes de ele mesmo ver o Senhor. Afinal, é aquela história, como ele vai dizer a Filipe, né? Ou seja, eu te vi, né? Justamente ali embaixo da figueira, e ele fica assustado, mas como? Ou seja, Deus ele já te vê, porém, ele quer que você possa desejar, querer, atrair Deus. Ou seja,
é como muitas vezes nós queremos estar com alguém, mas nós não queremos ser invasivos, nós não queremos atrapalhar, nós queremos justamente que por algum momento aquela pessoa já diz algo, já nos fala e nós queremos ir lá logo, porque nós já desejamos aqui. Mas o que o Senhor quer com isso? Quer que nós possamos descobrir uma necessidade profunda dele. E é quando nós gritamos e ele aparentemente não responde, nós podemos ter a opção de desistir, a opção de nos afastar, ou nós temos a opção de gritar ainda mais, porque aquela voz, aquele pedido que não é ouvido, se torna para mim um combustível para mais. E nisso Deus faz com que o desejo cresça, que o sentimento de necessidade cresça, e que assim você deseja ainda mais estar com Ele. E aí o que acontece? O povo grita, olha, não adianta, né? Você está fazendo isso há tanto tempo, para, não continua, né? Mas o que acontece? Então Jesus parou e chamou. E eles os chamaram e disseram, coragem, levanta-te, sai da onde você está. Jesus te chama, no fundo ele está dizendo, sai da onde você está. O cego jogou então o manto, né? Ou seja, o manto de estar recolhido. Porque nós ficamos muitas vezes recolhidos ali em nós mesmos, né? Quantas vezes passando ali pela Cracolândia, né? Hoje mesmo estive lá na evangelização, né? Lógico que estou gravando isso aqui com um tempo antes, mas estive na Cracolândia e alguns enrolados, justamente ali no calor insuportável, eles debaixo ali daquele manto, encolhidos nas calçadas com o seu cachimbo, né, do crack, ali recolhidos, fechado. Algumas vezes situações tão difíceis que a pessoa está tão ali que parece que está no mundo das trevas. E isso é muito difícil, porque aí eu vou lá, aproximo com Jesus Eucarístico daquela pessoa e ela começa a querer mandar embora, xinga, porque ela não quer ninguém perto dela, não quer que ninguém se aproxime, né? No caso era até uma mulher e tinha um outro, né? Um homem que dizia, olha, eu não sei mais o que fazer por ela, ela não quer que ninguém se aproxime, eu não posso me aproximar dela, ela quer que todo mundo fique longe dela, e ela não para de usar uma pedra atrás da outra. Você vê aquele fechamento. Então, levanta-te, Jesus faz isso. Ela tira este manto, tira essa coberta, vamos dizer assim, e dá um pulo, e foi então a Jesus, e ele perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça? Pense que Deus está agora com todo o ouvido, com todo o olhar, com todo o seu ser voltado agora para esse mendigo, para esse cego. E ele diz em resposta, mestre, ou seja, ele reconhece o Senhor como mestre, que eu veja. E Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, ele passa agora a ir em direção a Jesus, seguindo pelo caminho que antes ele estava à margem. Porque ele descobre um amor que não marginaliza, mas um amor que atrai, que leva ao seguimento. Por isso, o amor de Cristo leva-nos diretamente para o caminho. Lembre sempre que Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.